Alô, amigos do programa Louvor e Mensagem, que bom estarmos juntos novamente. No programa de hoje, eu espero que você preste atenção numa entrevista inteligente e logo em seguida eu quero trazer uma mensagem para você pensar. A mensagem do Evangelho não é necessariamente aquilo que queremos ouvir, mas é aquilo que precisamos ouvir. Existe muita diferença entre o querer e o precisar. Eu espero poder falar para você o que você precisa ouvir para a sua saúde espiritual. Está começando o programa Louvor e Mensagem. Se você quiser ter acesso às mensagens anteriores do programa Louvor e Mensagem, a partir de agora você pode acessar youtube.com/Louvor e Mensagem. Tão simples, está aparecendo aí, youtube.com/Louvor e Mensagem, e você terá acesso às mensagens anteriores. Olá, amigos, bem-vindos ao programa Louvor e Mensagem. Hoje, no nosso bate-papo, eu estou recebendo Albertina Sabino de Moura. Ela é geógrafa, funcionária pública aposentada e trabalha na administração das igrejas da Maranata, Igreja Missionária Evangélica Maranata, 12 igrejas, e ela está trabalhando na administração ali, mas ela também teve uma experiência maravilhosa com Jesus e conhece a nossa história a fundo, já que está há muitos anos aqui na igreja. Nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa história, para que você conheça um pouco mais. Tudo bem, Albertina? Tudo bem. Albertina, você já conhece, já está na Igreja Maranata desde a sua fundação, não é? Sim. Mas você já fazia parte do grupo antes que nós tivéssemos assim um CNPJ. Conta um pouco para o nosso público, que muitas vezes que assiste esse programa, temos um público fiel todos os sábados pela manhã e muitas vezes se perguntam como surgiu a Igreja Missionária Maranata? Como é que Deus abençoou esse povo? Conta um pouquinho para a gente. Eu já era evangélica e fui convidada para essa reunião e a primeira vez que fui, eu fiquei encantada. Eram diversos homens de Deus, foi na década de 60. Quantas pessoas tinham nessa reunião, mais ou menos? Olha, naquela época, mais ou menos umas 80 pessoas. Então você já conheceu o grupo grandezinho, porque no início era uma reunião de oração de 8 pessoas na casa de um médico. Eu já cheguei em 65, começou em 63, quando o doutor Acioli foi batizado com o Espírito Santo. E começou a reunião de oração e eram poucas pessoas. Mas eu já fui no finalzinho de 65, onde já tinha realmente as reuniões pessoas, na casa dele ainda? Na casa dele, na Paulo de Fronten. E lá eu conheci, tive o privilégio de ouvir muitos homens de Deus. E isso te impressionou? Impressionou demais. E eu também fiquei impactada com os pastores, pastor Daniel Bonfim, Antônio Elias, o próprio doutor Acioli, quando ele lia o Salmo, era uma coisa assim, a gente, sei lá, parece que saía do ar, né? Porque... Quer dizer, você que já era até evangélica, frequentava igreja, você viu que havia um toque especial. Era um derramar do Espírito Santo. Eram os anos 60, não era, Albertina? Década de 60. O povo que sabe, 65. Conhece um pouco da fé evangélica, sabe que foi um ano em que, uma década, né, que se estendeu um pouco nos anos 70 também, de um grande avivamento espiritual no Brasil. E o Rio de Janeiro, principalmente, em que várias pessoas, até já evangélicas, foram visitadas assim pelo Espírito Santo de uma maneira especial. Entre esses, a família do Dr. Acioli, que foram os fundadores da Igreja Maranata. E graças a essa família é que nós conhecemos realmente a obra de renovação espiritual. E conhecemos o batismo com o Espírito Santo, nós ficávamos admirados daquele médico e a esposa e o
hoje o pastor Paulo Brito, né? Ele ia pelas praças com aquele órgão tocando e doutora Cioli pregando nas praças. Nas praças públicas. Nas praças públicas. É fruto mesmo de uma paixão por Jesus. Viajamos também em alguns lugares, como Belo Horizonte, nas igrejas de lá, levando esse avivamento, testemunhando desta bênção maravilhosa. Isso é formidável porque a gente sabe que muitas pessoas, o brasileiro é um povo religioso. E às vezes a pessoa pensa, eu tenho a minha religião, eu já tenho a minha fé. Não sabe que existe uma experiência especial, existe algo especial quando você começa a buscar a presença de Deus, a presença do Espírito Santo. É diferente. É verdade. Agora, Albertina, isso daí impactou toda a sua vida. Foi. O que essa experiência de transbordar na presença de Deus mudou a vida daquela jovem? Olha, Claudete, eu tinha assim um certo receio de pregar para os meus parentes, porque eles tinham um outro conceito de religião e geralmente havia até manifestações que estranhas, mas depois que eu recebi o batismo com o Espírito Santo, eu e mais um grupo avivado lá na casa da doutora Cioli, fomos pregar o Evangelho para a minha família. E qual não foi a surpresa que eu dou graças a Deus, até o meu próprio pai, que era ali, tinha aquela mineirão, com aquela resistência ao Evangelho. Ele aceitou Jesus como Salvador e ele ficou tão avivado que muitas vezes, depois da casa do doutor Cioli, que passamos pela igreja episcopal e fomos para a ABI, eu levava ele lá e ele não sabia ler, ele era analfabeto. Mas quando ele chegava, era uma alegria tão grande. Ele dava aquelas aleluias, uma bênção. E minhas irmãs também foram impactadas. E hoje tenho parte da minha família já salva por Jesus. E você também disse que uma das bênçãos que eu conheço, já sei tua história, né? A gente está compartilhando para o público ficar sabendo dessa história linda. Que uma das bênçãos que você recebeu ao ser renovada pelo Espírito Santo foi ter vontade de estudar. Exato, eu já tinha feito colegial, mas eu tinha um sonho de fazer a faculdade, ser professora. Desde pequenininha eu queria ser professora, desde o primário que eu queria ser. E aí, eu incentivada pela dona Zenilda, eu um dia falei para ela, eu tinha tanta vontade de estudar, de fazer uma faculdade, e ela olhou para mim e com aquele jeito peculiar de dona Zenilda e disse, e por que não? Eu disse, não, porque eu já deixei de estudar há algum tempo. Não, mas você vai fazer, você vai fazer. E era a época de inscrição na faculdade, e eu fui fazer, e qual não foi a minha surpresa? Quando cheguei lá, eu vi no quadro, no 29º lugar, a minha aprovação. Que bom, que bom. Fiz esses 4 anos. O Evangelho nos promove, Albertina. É verdade. O Evangelho não só traz paz e bênçãos espirituais, o Evangelho, ele estimula a pessoa a querer estudar, a querer crescer. Não é à toa que a gente vê que entre o povo de Deus está havendo assim um crescimento até social e intelectual mesmo. E aí você se formou em geografia? Cheguei a dar aula durante uns 10 meses, faltava pouco para eu me aposentar, e eu me aposentei. E fiquei trabalhando na Maranata, ajudando a Quando éramos uma Zenilda. pequena igreja. Isso. Albertina, hoje você é responsável, você é a nossa executiva administrativa de 12 endereços, 8.000 membros. Como é que você acha que Deus te capacitou? Olha, só mesmo Deus, né, para capacitar, porque a nossa suficiência mesmo vem de Deus. Porque eu sempre falo para Deus assim, Senhor, eu não sei nada, mas o Senhor é o administrador por excelência. É verdade. Você foi crescendo profissionalmente, né, na sua atividade dentro da igreja, Isso. junto com a própria igreja. Exato. E o que me ajudou também, que eu era agente de pessoal também no colégio e tinha feito um curso de administração, de contabilidade. Então, isso me ajudou muito.
né? Agora, a Albertina tinha mais um sonho que ainda você não tinha realizado, que era o do casamento, não é verdade? Sempre o pastor Paulo, ele me perguntava, Albertina, você não quer casar? E eu dizia, olha, eu não vou dizer que não quero me casar, mas... Você tinha uma lista de exigências, exato, não é? No teu processo de seleção, tinha que atender alguns itens, não é verdade? Eu disse assim, olha, eu queria casar com um pastor evangélico, militar, viúvo, que fosse mais ou menos da minha idade, que tivesse a mesma cor e que a posição financeira fosse também parecida com a minha. E qual não foi a minha surpresa, né? Depois de tantos anos, eu com 67 anos, eu ouvi na rádio El Shaddai, o pastor Manassés Brito, que não é parente do pastor Brito, mas é Brito também, ele dizendo assim, não é bom que o homem esteja só. E naquela hora eu disse assim, como é que é? Ué, quem disse isso foi Deus. Então, senhor, não quero mais ficar solteira. Eu quero que o senhor me arranje um marido, ou então alguém para morar comigo, que eu sozinha não quero ficar. E surgiu essa... Pastor Moura. Na minha mente, me veio o pastor Moura. Ele estava viúvo já, uns 3 anos, e eu então liguei para a tia dele lá em Lambari. Lógico, eu não ia falar, né, com ele. Ô, Moura, como é, você já casou? Quer casar comigo? Sei. Mas eu falei para ela assim, escuta, o Moura já casou? Ela disse, não. Ele tem ido aí? Ela disse, não. Por quê? Você quer casar com ele? Olha. Aí eu disse, olha, eu nunca fui assim. Mas eu disse para ela assim, olha aqui, se ele quiser, eu estou querendo. Gente, Albertina, que legal isso, mulher de decisão. Viu? A turma que está assistindo aí, as mulheres da televisão, mulher de decisão. Ainda se passaram uns 3 meses e um dia eu recebi uma ligação. Aliás, nem fui eu, foi a minha auxiliar. E eu tinha ido almoçar. Quando subi, ela disse, olha, ligaram para você. Eu disse, quem? O pastor Moura. Mas, menina, por que você não me chamou? Ela disse, não, mas ele deixou o telefone. Era uma Semana Santa e nós fomos para o sítio. Quando voltei, então nós conversamos. E daí e hoje já está casada. Hoje, quantos anos de casado agora? Vai fazer 8 anos agora em abril, né? E Deus foi te abençoando em todas as áreas, né? Albertina, nós já estamos finalizando o nosso bate-papo aqui. Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores, principalmente sobre essa bênção que você recebeu, que foi ser cheia do Espírito Santo, visitada pelo Espírito Santo, recebeu um transbordamento, porque cheio a gente nunca consegue ficar, não é? É verdade. O Espírito Santo, ele é tão maravilhoso que não cabe, mas você foi visitada pelo Espírito Santo. Nós podemos buscar essa bênção ainda hoje? Podemos, e eu até queria ler um versículo que eu via muito lá na casa do Dr. Acioli. E é aqui em Abacuque, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. E aqui mesmo em Abacuque, ele pede ao Senhor, aviva a tua obra, né? No meio dos anos. E é possível nós realmente buscarmos esta bênção para que possamos cumprir aquele ídolo de Jesus. Servir a Deus com alegria. Servir com alegria, com interesse de coração. Testemunhar com alegria também. É verdade. Então essa bênção é para hoje? É para hoje. Nós queremos também. Amém. Albertina, muito obrigado pela tua presença aqui, foi muito bom. Você vai voltar para contar um pouquinho mais da Maranata no próximo programa, se Deus quiser. Eu agradeço a oportunidade. E vocês, amigos telespectadores, você pode nos telefonar. Você está vendo aí na telinha um telefone, temos um grupo de pessoas aguardando a sua ligação, ou para uma pergunta sobre um endereço, sobre horário, ou mesmo um pedido de oração. Mas continue ligado, você vai escutar uma mensagem abençoadora sobre esse Jesus maravilhoso, que ele subiu aos céus, mas ele deixou o Espírito Santo entre nós para que nós fôssemos abençoados ainda hoje. Continue ligado. Meus irmãos e meus amigos, eu quero convidar você
para uma viagem muito linda. Nos passos do apóstolo Paulo, nós iremos àquelas cidades onde Paulo estabeleceu igrejas, como Atenas, como Éfeso. Venha conosco, vai ser em maio, do dia 23 ao dia 26. E você vai poder então participar na Turquia e na Grécia. Nós iremos a lugares lindos como Pamukkale, como a Capadócia. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse time de gente campeã que está indo comigo à Turquia e à Grécia. Venha, ligue para o telefone que está aparecendo aí na sua telinha, que vão te dar todas as informações. Venha conosco, maio de 2013. Meus amigos, nós, da Igreja Missionária Evangélica Maranata, todo sábado, nesse horário, estamos aqui já há anos. Temos procurado trazer uma mensagem para você que possa abençoar você, que possa fazer você pensar nas coisas de Deus, sem desequilíbrios, sem apelações, sem tentar infantilizar você. Partir do princípio que você é uma pessoa imatura e que fica aceitando argumentos infantis para trazê-lo para nosso meio. Não é essa a nossa intenção. Aliás, eu sou daqueles que creio profundamente que você não tem que ir a lugar nenhum para ser abençoado. Esses pastores e líderes que ficam convidando pessoas, venha à reunião tal, à consagração tal, isso não é verdade. Você não tem que ir, você tem que abrir o coração. Deus está aqui, Deus está aí. Você não tem que vir aqui para ser abençoado por Deus. Lógico que esses líderes querem que você vá, para que você seja mais um na multidão que está ouvindo o trabalho deles e talvez trazendo uma oferta, um dinheiro, etc. São outras coisas. Não tem nada a ver com Deus. Seja inteligente quando você ouvir alguns apelos que você ouve no rádio, na televisão. Não vá engolindo tudo. Pense. Jesus Cristo quer que você pense. Eu quero ler para você Romanos, capítulo 12, para que fique no seu coração uma mensagem que abençoe você e a sua família. Olha o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 12 de Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Olha só, que apresenteis a sua pessoa, o vosso corpo, que vos apresenteis a vós mesmos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas qual é o sacrifício que é agradável a Deus? É que o vosso culto racional, o vosso culto coerente, o vosso culto que pensa, o vosso culto que não aceita inverdades, superstições e desvios da verdade, pieguices, apelação para você fazer isso, fazer aquilo, nem esse ufanismo em que as pessoas tentam mostrar para você que esse ano vai ser o ano só de bênção. Você vai fazer um clamor e Deus... Veja bem, as promessas de Deus são para aqueles que o amam e o seguem, mas não significa que durante a nossa vida nós não vamos ter dificuldades. Então nós não podemos fazer promessas que a Bíblia não promete, que Jesus nunca prometeu. Mas a verdade é que as pessoas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir, o gostoso, o creme do pão doce. Mas na realidade, queridos, nós temos que pensar, nós temos que apresentar o nosso culto racional a Deus. Algumas coisas
nós não podemos aceitar. Uma delas é essa que eu acabei de citar. Você não tem que ir ali, você não tem que ir na rua tal, você não tem que ir na consagração tal, na reunião tal, com 300 e tantos pastores para ser abençoado. Não são os pastores que nos abençoam. Você não tem que ir lá. Você não precisa ir lá. Aliás, nesse sentido, você não precisa vir aqui na Maranata. Você pode vir, será muito bem recebido, mas para ser abençoado por Deus, não tem que vir cá. Você tem que abrir o coração, ser fiel a Deus, obedecer ao Senhor. Também não tem que dar dinheiro. Aliás, eu queria fazer aqui um desafio a você, que já me conhece há tantos anos, que conhece a Maranata, a nossa igreja, que sabe da lisura, da coerência e da integridade dos nossos pastores. Quero fazer um desafio para você. Não dê dinheiro na televisão. Para os programas de televisão, não dê dinheiro na sua igreja local, a sua igreja que tem sonhos, que tem alvos, que tem planos evangelísticos, que precisa construir aqui e ali, que tem vários tipos de despesa, de manutenção, de luz, etc., que ajuda missionários aqui e ali, que tem compromisso com missões. Ajude a sua igreja. Procure o seu pastor e diga, olha, eu quero ser um membro ajudador, com o meu dízimo, com a minha oferta, naquilo que eu posso. Também não dê o dízimo daquilo que você não ganha. A Bíblia nunca pediu para as pessoas, dê o dízimo daquilo que você quer ganhar. Isso não é verdade, isso chega a ser até, no meu ponto de vista, uma pilantragem. Porque a pessoa que ganha R$1.000 quer ganhar 5.000. Então ela vai dar um dízimo de R$500, a metade do salário dela. E vai ter dificuldades financeiras por causa de uma promessa feita por alguém que não está com boas intenções com essa pessoa. Porque o verdadeiro pastor, ele quer o bem das ovelhas, mas alguns querem os bens das ovelhas. Esses são os mercenários. Não seja iludido por esse tipo de gente. Raciocine, pense, considere o culto racional a Deus, que tem coerência, que tem princípios, que tem regras bíblicas, que não pode se perder diante de afirmações que não são verdade, que até talvez sejam muito simpáticas. Venha para a igreja tal e você vai parar de ter problemas. Não é verdade. A vida atual, a vida que nós vivemos, no mundo que vivemos, num mundo cruel, de infecções, de acidentes, de balas perdidas, não é um mundo só de alegrias e sorrisos. Eu sou médico de um hospital que tem uma das maiores emergências do Rio de Janeiro. Há 40 anos eu sou médico no Hospital Geral de Bom Sucesso, agora é o Hospital Federal de Bom Sucesso. Eu muito me orgulho de ser médico ali naquela casa. O hospital, muita gente critica o hospital, mas tem feito coisas lindas. Alguns serviços do nosso hospital são referência de todo o Brasil. Os serviços de transplante renal, transplante de fígado. É lindo saber que um hospital como o nosso, o Hospital de Bom Sucesso, faz essas coisas. Vai lá na emergência, caminha comigo na emergência do hospital, você vai ver os dramas das pessoas. Pessoas de Deus, pessoas que amam a Jesus, presbíteros, pastores, famílias que amam a Jesus, vivendo dramas de acidente, dramas de fraturas, dramas de infecção, tantos dramas. Nós não podemos prometer para as pessoas uma coisa que a Bíblia nunca promete. Mas eu posso te dizer o seguinte, que ainda que venham os problemas, que ainda que venham os dramas, que ainda que venham as doenças, os desacertos da vida, é melhor passar por isso tudo, podendo segurar na mão de um Deus poderoso, que nos ama, que nos conforta, que nos consola, que dá a nós ânimo para continuar a viver, e fé, e vontade de vencer, e certeza de que Jesus está comigo. Lógico, Ele vai me curar. Eu creio que Jesus me cura, mas Jesus nem sempre cura. E quando Ele não me curar, eu vou ser o doente mais grato ao meu Deus,
Deus, mais fiel a Ele. Eu não vou jogar a toalha, eu não vou abandonar a minha fé, porque a minha oração não foi atendida naquele sentido ou nesse sentido. Isso se chama maturidade espiritual. Eu não quero ser uma criança, uma que dá, não deu, também não brinco mais. Não é isso que nós podemos fazer na presença do nosso Deus. Seja um homem e uma mulher maduro. Não vá aceitando qualquer coisa que líderes têm falado para você na televisão, na rádio ou até mesmo na sua igreja. Eu não sei qual é a igreja que você frequenta. Está na hora de você começar a fazer uma triagem. Observar o seu líder, observar a sua igreja, ver as intenções, os alvos da sua igreja, a transparência no dinheiro. A sua igreja tem conselho fiscal? A sua igreja tem auditoria das contas? Ou o pastor simplesmente usa o dinheiro e não presta contas a ninguém? Seja mais coerente naquilo que você está vivendo, na igreja que você está frequentando. Se nós evangélicos tivéssemos colocando esse versículo da Bíblia de uma forma mais obediente à palavra de Deus, apresentando as nossas pessoas num sacrifício agradável a Deus, que é o nosso culto coerente, o nosso culto racional, o nosso culto equilibrado. Então você quer agradar a Deus? Não seja um seguidor de antolhos, que não sabe por onde você está andando, acreditando em qualquer coisa que te falam. Pelo contrário, confira o que você é ensinado na palavra de Deus, na coerência dos seus líderes, na integridade dos seus líderes. Pastores que ficam mudando de esposa e eram casados com uma determinada mulher, daí a pouquinho estão casados com outra pessoa, porque agora Deus mostrou que a verdadeira mulher... Isso não existe, não aceite isso. Um líder evangélico tem que ter uma vida equilibrada, um lar equilibrado, uma esposa que o ama e ele amando a sua esposa e tendo um lar bonito. Eu sei que existem separações cruéis, das quais nem sempre o pastor, o líder tem culpa. Eu reconheço isso, mas você precisa analisar a situação, ver, julgar com carinho, sem crítica maléfica, mas também não se deixando levar por qualquer tipo de história que falam com você. Está na hora do povo evangélico ser mais coerente no que pensa, ser mais bíblico nas coisas que lhes são passadas, para que você não seja levado por uma teologia errada, que lá na frente vai fazer o seu filho ficar decepcionado com a igreja, fazer a sua filha abandonar a fé, porque o pastor disse para ela que o casamento dela ia ser uma beleza e ela se separou com 6 meses de casada. São profetadas que não são de Deus, mas... Isso, infelizmente, existe. E nós, evangélicos, precisávamos ter uma postura mais coerente, uma postura mais firme, uma postura mais bíblica, respeitando e amando os nossos pastores sem endeusá-los, mas analisando o que eles são, como vivem, o que pregam e de que maneira estão realizando a obra de Deus, inclusive financeiramente. Deus o abençoe. Você está vendo um telefone aí. Um telefone da nossa igreja. Graças a Deus ainda existem igrejas evangélicas coerentes e íntegras nesse país. Procure uma para ser membro lá, para ser ajudador lá. E eu quero orar por você, para que você escolha uma igreja da qual você não vai se decepcionar daqui a 5 ou 10 anos. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, obrigado por esse homem, por essa mulher que agora está sintonizando esse canal. Eu espero, meu Deus, que Tu abras o seu coração, que Tu abras a sua mente, para que ele possa conhecer a verdade de Deus e apresentar-se na presença de Deus de uma forma agradável ao Senhor, que é um culto coerente, um culto racional, um culto equilibrado, uma adoração baseada na palavra de Deus e não em superstições e crendices que têm tanto sido espalhadas no nosso meio nos dias de hoje. Ajuda, meu Deus, que a Igreja Evangélica do Brasil volte para a Bíblia, que os pastores que pregam o Evangelho nesse país sejam bíblicos, que não construam impérios, mas exaltem o reino de Jesus, para que Jesus Cristo seja exaltado em todas as vidas e em todos os corações. Deus o abençoe. Até a próxima oportunidade, no próximo sábado, sempre às 8h30. Divulgue o nosso programa. Até lá, que Deus o abençoe.